Uma ótima noite, seja muito bem-vindo ao nosso encontro da gratidão com os nossos dizimistas do Regional Nordeste 3. Você que é da Bahia, que é do Sergipe, seja muito bem-vindo nessa noite de celebração, nessa noite de agradecer a Deus por tudo que celebramos durante essas últimas semanas, nesse mês da conscientização do dízimo, na verdade que começou desde o mês de junho, né? No último final de semana de junho nós já estávamos aqui também nos encontrando para celebrar, para fortalecer a nossa fé, conhecer, e hoje em especial para celebrar com você, que é dizimista, você que é generoso, você que faz a evangelização acontecer. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro da gratidão. Eu sou Kívia Matos e mais uma vez estou aqui também para conduzir um pouquinho este momento e já convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal para clicar o like, né? Deixar aí o seu like, o seu joinha, também se inscrever para receber as notificações dos nossos próximos encontros. Quero acolher entre nós o André Moreira. André, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Kívia. Que bom mais uma vez nos encontrarmos aqui. Quero também desejar uma boa noite para todos que nos escutam agora, nos acompanham, né, que nos permite entrar nas suas casas, até mesmo nos seus trabalhos, para juntos vivermos essa experiência. É um encontro, como disse a Kívia, né? É um encontro de gratidão, porque tudo temos que louvar e agradecer ao Senhor pela sua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Aqui nos encontramos, né, para este encontro tão bonito que nós chamamos hoje de encontro da gratidão. Porque o que é o dízimo a não ser essa experiência de gratidão a Deus por todas as maravilhas que Ele nos faz. E aí queremos nos aprofundar nessa experiência bonita desse amor que Deus tem para conosco e da nossa experiência pessoal, dessa experiência que todos nós fazemos. Durante esse mês, nós tivemos encontros riquíssimos com a doação, a entrega de todos aqueles que fazem essa experiência bonita e não querem se calar, não querem parar, querem dar continuidade. É por isso que nos encontramos. Temos que agradecer a Deus pelo testemunho de fé de todos vocês que durante esse mês nos acompanharam e de você que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal da Pastoral do Dízimo do Regional Nordeste 3, que abrange o estado da Bahia e de Sergipe, né? As nossas 26 dioceses reunidas como uma verdadeira comunhão, uma comunhão fraterna, sendo a Igreja de Cristo, que é una, que é santa, e por ser formada por mim, por cada um de nós, também é pecadora. Mas aqui confiamos na bondade e no amor do nosso Deus e queremos persistir nele, caminhar com ele, testemunhar as suas maravilhas e sermos promotores também da evangelização. Antes de eu chegar aqui, passava pela igreja matriz aqui da minha paróquia, em que está tendo a Semana da Gratidão, que bonito, né? E nessa Semana da Gratidão que está acontecendo, o irmão que fazia a reflexão, ele era bem feliz em dizer que o Senhor nos convida a participar com ele na construção do reino, tomando aquele bonito evangelho das bodas de Caná, quando Jesus pede a intervenção dos homens, porque pede para eles encherem as talhas, como naquele livro do nosso querido amigo Aristides, o livro chamado Fazer a Experiência, da editora Partilha, nos fala, né, vários encontros, e um dos encontros reflete o evangelho das bodas de Caná, até um pouco da dimensão religiosa que lá no fundo, lá no final do nosso encontro, nós vamos poder partilhar. Mas aqui queremos pedir a Deus a graça do teu Santo Espírito, para que ele possa agir por cada um de nós, pelo teu poder, né? Agir em mim, agir em você, agir no nosso irmão que daqui a pouco vai chegar para falar conosco, também que vai partilhar da palavra. Hoje nós queremos mergulhar um pouquinho na palavra, entendeu? Diz, né? Já fizemos a experiência com a palavra, mais iluminado pelo documento, pelas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, documento 109, que foi, assim, a base para a nossa reflexão e animação do dízimo neste mês, né, regional do dízimo, né, o mês de diocese, em tantas dioceses do nosso regional.
E o documento também 106 da CNBB, sempre também nessa luz, para refletirmos o dízimo na comunidade de fé. E hoje queremos, de fato, nos atentar à origem, né? De onde que vem essa experiência do dízimo, né? Dos profetas, dos primórdios da fé, desde aqueles dos primeiros filhos, né, da criação, que é Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, e que já fazia experiência, um deles já fazia experiência de coração, de reconhecer que tudo vem de Deus e agradecer a Ele. E assim nós queremos fazer a nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos pedir a Deus a graça de viver a experiência do Pai Nosso. Na live da semana passada, o Padre Anderson, que falava dessa dimensão bonita, aquela dimensão religiosa, falando do pilar do pão, da espiritualidade, da liturgia, falava dessa beleza da oração do Pai Nosso, desse compromisso, dessa relação que fazemos com o Senhor, mas que também fazemos com os irmãos, dessa nossa verdadeira aliança, expressada em palavras, que temos com o Senhor, com o nosso Deus. E é por isso que queremos pedir ao Senhor que Ele possa conduzir este nosso encontro, rezando a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E que Maria possa passar à nossa frente. Ela que é a estrela da evangelização. Ela que ali pediu a Jesus que antecedesse a sua manifestação pública com a graça dos seus milagres naquela festa das bodas de Caná, porque necessitava de mais vinho, necessitava de mais alegria, necessitava dessa presença do Senhor no meio daquele povo que faltava algo. E Maria está sempre pedindo a Jesus que conceda a nós aquilo que nos falta. E é ela que diz a mim e diz a você: fazei tudo o que Ele vos disser. Por isso, mãezinha, pedimos a tua intercessão e que nos possamos, desde já, estarmos abertos à graça que o teu Filho quer nos conceder. E assim, atentos à tua palavra, possamos realmente fazer tudo aquilo que Ele nos pede, tudo aquilo que Ele nos solicita. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos, com alegria, hoje eu quero acolher. Olha, nós já tivemos várias pessoas partilhando conosco, né? Logo na primeira live, ainda no final do mês de junho, tivemos aqui o nosso bispo Dom Dorival, que é o bispo referencial da nossa pastoral do dízimo no regional, ao qual solicito a bênção dele e que nos acompanha, que nos orienta, que nos anima. E tivemos a participação dos nossos irmãos, né, de diversas dioceses. A Cleidi, que é da Arquidiocese de Salvador, que é a nossa articuladora aqui no regional. Tivemos o nosso irmão Abiel, que é da Diocese de Ilhéus, que coordena ali a diocese. Tivemos também o Padre João, que é da Diocese de Cruz das Almas, e também eu pude partilhar com vocês, eu que sou daqui da Diocese de Camaçari, na Bahia. E a partir disso, durante todo esse mês, tivemos, né,
4 encontros nesse mês de julho, meditando um pilar e uma dimensão para esse mês riquíssimo, que é o mês de conscientização sobre o dízimo. E novamente a Credi voltou para falar do pilar da palavra. Depois teve aqui o nosso querido amigo Aristides, que é de lá, de Uberlândia, mas esse missionário leigo que evangeliza na Igreja do Brasil e de outros países também. E aí que é esse diretor da editora Partilha, que oferece tanto material que nos ajuda na evangelização. Pode entrar lá no site da editora Partilha, que tem materiais que ajudam a pastoral do dízimo, como também a editora Pão e Vinho, do nosso querido padre Cristóvão Lubel, e tantas outras editoras, o Recado, que é do MEAC, né? Ainda temos editoras sérias e outras que aqui eu não trago, mas que existem na nossa igreja. E o Aristides, no segundo encontro, falou do pilar da missão, da dimensão missionária. Depois, tivemos a alegria do padre Carlos Fernando, que é daqui da Diocese de Camaçari, e ele falou do pilar da caridade e da dimensão caritativa. E, por fim, tivemos a alegria, na semana passada, do padre Anderson, que é da Diocese de Caetité, que falou do pilar do pão e falou da dimensão religiosa. E tivemos a presença de vocês, das diversas dioceses, das diversas paróquias, das diversas comunidades, coordenadores paroquiais, agentes, coordenadores diocesanos, articuladores, e você que também, além de ser coordenador, é dizimista, é fiel, constrói o reino de Deus. Você também que é dizimista, que foi convidado a participar desse encontro e que é esse promotor da evangelização. Louvado seja Deus por tudo isso. E aí, para encerrar esse encontro, resolvemos pedir à juventude um apoio. A juventude que possa também, né, dar o seu testemunho dessa experiência do que é a beleza do dízimo, de que entende, de que compreende. E aí eu convidei o meu irmão Mateus, que é missionário aqui da nossa comunidade Jesus Seu Guia, aqui em nossa paróquia de São Sebastião do Passé, Diocese de Camaçari. E o Mateus hoje vai poder partilhar um pouquinho conosco, nos ajudando a compreender melhor o dízimo a partir da palavra de Deus. E depois ele vai começar lá pelo Antigo Testamento, depois nós entramos no Novo Testamento, falando dessa realidade do dízimo de hoje também, da nossa experiência. Mas vamos também entender melhor a história, como começou, né, as primeiras experiências do povo de Deus. Por isso, com muita alegria, já queremos rezar uma Ave Maria também pelo Mateus, para que Nossa Senhora possa interceder por ele. Aí você da sua casa pode até estender sua mão lá para o lado do seu notebook, do seu celular, pedindo que Nossa Senhora interceda por esse nosso irmão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Boa noite, Mateus. Boa noite, André. Boa noite, Kívia. Muito boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Muito bem. Bem-vindo, Mateus. Você que há tempo já partilha um pouco sobre o dízimo, que a gente sempre tem trocado palavras, né, comunhão, partilhado, e aqui hoje também pude trazer essa reflexão para cada um de nós. Se sinta à vontade, seja bem-vindo ao nosso regional Nordeste 3, aqui, Estado da Bahia, Estado de Sergipe. As nossas dioceses acolhem com muito carinho. Nós já somos 150 pessoas aqui neste encontro, somos uma comunidade, né, já ampla nesse primeiro momento, logo estamos chegando aqui, mas já somos essas 150 pessoas que estamos querendo partilhar. E você já vai deixando também seus comentários aí do lado, né? Já vai deixando as suas dúvidas, suas perguntas, mais tarde nós vamos responder. Vai também assinando aí a ata, né? Podemos dizer assim, o chat é a ata da tua presença, de onde você é, de que diocese, de que paróquia você é. E você, Mateus, fique à vontade, né? Que Deus te abençoe e seja bem-vindo. Muito obrigado, André. Eu agradeço de coração a acolhida. Para mim é uma alegria, mas ao mesmo tempo é um desafio, né?
poder dividir esse espaço aqui que passaram tantas pessoas gabaritadas, né, no assunto que é o dízimo, mas eu espero que, da minha forma, eu possa colaborar, né, para que a gente possa refletir a partir da palavra, fazer uma breve reflexão no Antigo Testamento. Tá bom? Então, eu agradeço de coração e espero que seja um momento frutuoso, né, tanto para mim quanto para todos, né, que nós estamos aqui, na verdade, para trocarmos algumas ideias. Eu gostaria, inicialmente, de uma maneira muito sumária, esclarecer 2 pontos. O que seria a igreja e qual a missão da igreja? O que seria a igreja? De uma maneira muito breve, gostaria de responder que a igreja é o projeto divino para a salvação do homem. Qual a missão da igreja? Anunciar Jesus Cristo, que salva o homem. Esclarecidos esses pontos, nós vamos... quem quiser pegar a Bíblia, lá em Gênesis 14, versículo 18 ao 20, que narra quando Abraão volta de uma batalha e vai se apresentar ao rei Melquisedeque. E Abraão traz consigo, né, as vitórias da guerra, e o Melquisedeque o abençoa. Melquisedeque, no versículo 20, diz: Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu o dízimo de tudo. O primeiro ponto que eu gostaria que a gente pudesse se ater, como o André já refletiu, né? Esse é o encontro da gratidão. E o que seria a gratidão? Um filósofo o nome e a memória já me trai, vai dizer que a gratidão é a memória do coração. A partir da experiência da gratidão, eu manifesto o meu espírito de agradecimento. Eu reconheço que alguém, em um dado momento, me foi favorável, me foi benevolente. E assim fez Abraão. Abraão não estava a cumprir nenhum preceito da lei, mas Abraão reconhece que Deus esteve ao seu lado a todo momento na batalha e, por sinal de gratidão, por sinal de agradecimento, Abraão entrega o dízimo ao sacerdote e rei Melquisedeque. Melquisedeque significa o rei da justiça. E o que é a justiça, se não atribuir a cada um aquilo que lhe é merecido? Então, esse é o primeiro ponto que nasce o dízimo, o sentimento de gratidão, de eu reconhecer que tudo aquilo que eu tenho, tudo que eu tenho recebido é por meio de Deus. E sendo grato a Ele eu devolvo o meu dízimo. O segundo momento em que no Antigo Testamento o dízimo vem aparecer é também quando Jacó, que foi um usurpador, fugiu do seu irmão por tê-lo enganado, e Jacó é pego em sonho. Jacó, então, promete a Deus que se fosse bem sucedido na sua viagem, isso está em Gênesis 28, de 20 a 22, ele devolveria o dízimo a Deus. Posterior a isso, só 500 anos depois, que nas Sagradas Escrituras, o dízimo vem aparecer. Está lá no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Quando aos israelitas é sancionada a lei que deveriam devolver 10% das suas colheitas, dos animais, para a manutenção do templo, para a manutenção dos levitas que trabalhavam no templo. Por que o 10? O 10, sempre que ele vem aparecer nas Sagradas Escrituras, vem aparecer como um número de abundância. São 10 os mandamentos da lei de Deus. Foram 10 as pragas do Egito. Foram 10 os irmãos de Jacó. 10 dias para discernimento de Rebeca. Então, como um sinal de abundância, já no Levítico, vem trazendo que o dízimo era apresentado. Num outro momento, no Antigo Testamento, em que o dízimo também é apresentado, no Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, se eu não me engano, o Kívia pode nos esclarecer aí, Deuteronômio 14, de 22 a 23, isso mesmo, em que para as celebrações religiosas, o dízimo era apresentado, e a cada 3 anos também, narra o livro do Deuteronômio, que também pode colocar a próxima passagem, isso, 14, de 28 a 29, a cada 3 anos, o povo era convidado a devolver o dízimo para que pudesse
ser revertido para os estrangeiros. Aqui é a minha conexão. Também para os levitas. Então, a partir dessas duas experiências do Deuteronômio, se nós podemos refletir, já nasce duas dimensões do dízimo: a dimensão religiosa e a dimensão caritativa. Mas agora, para nós, cristãos, nós observamos no Antigo Testamento em que o povo era muito preso a uma observância formal da lei. Mas nós já somos o povo da nova aliança. Nós não ficamos presos à lei. E aí nasce o meu sentimento de dar o dízimo. Nós não podemos ser legisladores da fé. Eu não devolvo o dízimo, eu não entrego o dízimo, porque se não fizer isso, Deus vai ficar bravo comigo, porque vai vir maldição sobre a minha vida, porque é uma lei. Não, eu devolvo o dízimo como um sinal de gratidão. E aqui eu quero deixar uma coisa muito clara. Como o encontro com Cristo é um encontro pessoal, eu encontro Cristo de uma determinada forma, André talvez tenha encontrado de outra forma, a Kívia de outra forma, mas é um encontro muito pessoal, porque o Cristo não passa pela nossa vida. Ele chega e permanece. E a partir daquela experiência que eu tenho com Cristo, até uma reflexão do Bento XVI que vai dizer que quem encontra Cristo encontra uma alegria e não pode guardar para si essa alegria. Tudo isso deve ser propagado. O que Deus realiza? A aliança de Deus, nós que somos o povo da nova aliança, Deus não realiza uma aliança comigo. Deus realiza uma aliança com a sua igreja. E a partir desse encontro pessoal com Cristo, eu manifesto o meu compromisso de propagar a obra, de fazer com que essa aliança seja conhecida por todos, porque todos nós sabemos, há uma pesquisa recente que a marca da Coca-Cola era muito mais reconhecida que o próprio crucifixo, que o Cristo. Muitas vezes as pessoas não conhecem o cristianismo. E de que forma eu assumo esse compromisso com que a obra se propague, devolvendo o meu dízimo? Às vezes nós costumamos, muitas vezes, até ter uma ideia, né, monetária do dízimo. Eu devolvo tanto, eu devolvo isso, eu devolvo aquilo. Mas não. O meu dízimo, eu tenho costume dizer que no coração da igreja, o dízimo é como uma peça de quebra-cabeça. A igreja é o corpo místico de Cristo. Não sou eu que realizo apenas uma atividade, são todos nós que realizamos atividades distintas. Então, o meu dízimo é como uma peça de quebra-cabeça. E para que a obra se realize por inteiro, todos nós, como cristãos, como gratos, como reconhecendo que não somos nós, mas Ele que nos dá tudo, Ele que nos é favorável, Ele que nos é benevolente, nós devolvemos o dízimo. Então, muitas vezes a gente também tem alguns motivos, né? Vimos algumas realidades que nos decepcionam, nos desmotivam para não entregarmos o dízimo, mas há uma historinha que eu costumo muitas vezes até comparar com relação ao dízimo. Que a história é o seguinte, que é até uma fábula, né? Que dentro de uma carpintaria houve uma grande discussão para ver quem era o rei da carpintaria. Então, o serrote se levantou e dizia: olha, eu devo ser o rei da carpintaria. E aí o martelo disse: você não, serrote, você vive cortando as pessoas. E eu devo ser o rei da carpintaria. Quando, por conseguinte, a lixa voltou-se para o martelo e disse: não, martelo, você só vive a machucar os outros. Então você não pode ser o rei da carpintaria. Eu, lixa, devo ser a rainha da carpintaria. Então a régua voltou-se para a lixa e disse: você não, lixa, você é áspera, você machuca as pessoas. Eu devo ser a rainha da carpintaria. E aí começou aquela discussão. Quem é o rei, quem é isso, quem é aquilo. Mas as pessoas só enxergavam, os instrumentos só enxergavam defeitos uns nos outros. E aí houve um grande silêncio, quando um homem entra, pega aqueles instrumentos, realiza uma obra bonita, perfeita, e aí sai. Quando sai, todos se calam e voltam para si dizendo: olha, nós ficamos enxergando os defeitos uns dos outros,
mas se nos unirmos e vermos a qualidade que nós podemos fazer as coisas, a obra é perfeita. Talvez o nosso ato de gratidão, de reconhecer que não sou eu para Deus, mas eu com a sua igreja, eu que colaboro com a sua obra, seja dessa mesma forma. Os instrumentos somos nós. No coração da igreja sempre vai existir aquela pessoa que machuca, sempre vai existir talvez o padre que, como a Trina, tem aquela mania de medir as pessoas, sempre vai existir o martelo, sempre vai existir tantas e tantas outras ferramentas. Mas se pararmos de olhar tantas e tantas entrelinhas e vermos o quanto nós podemos colaborar com a obra é perfeita. Eu não devolvo o dízimo, como já disse, né, por conta da lei, ou porque Deus precisa do meu dinheiro. Tanto é que eu não devolvo o dízimo a Deus. Eu devolvo o dízimo como um sinal de gratidão a Ele, mas porque eu não quero que a obra pare, eu devolvo o dízimo na igreja. Eu devolvo o dízimo não para manter a igreja, mas para que a obra se propague. E de que forma a obra pode se propagar? Muitas vezes, o padre, para ter um vigário na paróquia, não para dividir despesas, o padre quer ter um vigário na paróquia para fazer a obra se propagar. Então, eu devolvo meu dízimo para que na minha paróquia, a minha paróquia tenha condições de manter um padre, um sacerdote, para que a obra se propague. Eu devolvo um dízimo não para que a minha paróquia seja uma fundação caritativa, dê comida aos outros, mas para que a minha paróquia dê dignidade aos outros. Eu devolvo o dízimo para que os catequistas tenham condições de dar materiais aos seus e fazer com que a obra alcance outras pessoas. Eu devolvo o dízimo para que na minha paróquia tenha um programa de rádio que, com amplitude, eu possa alcançar aquelas pessoas que talvez não têm disposição para chegar à igreja, aqueles que estão enfermos. Então, a experiência do dízimo nasce de um sinal de gratidão, mas sempre na perspectiva de fazer com que a obra possa se expandir. Então, é sempre isso que eu trago assim comigo. Eu passo agora a palavra ao André, que tem muito mais conteúdo e pode explanar muito mais que eu essas questões. É muito modesto esse Mateus, viu? Esse Mateus é modesto demais em dizer que tem mais experiência, e quem tem mais experiência. Ele mesmo falava que tudo nasce de um encontro. E é isso que é mais importante, né? Tudo nasce de um encontro. Do encontro com o Senhor, do encontro com a tua palavra. O dízimo é sinal deste encontro. Ele, primeiramente, começou falando ali do Antigo Testamento, e aí a gente viu a história tão bonita, né? A partir da realidade dos primórdios da fé. Eu queria aqui me atentar ainda lá em Gênesis, que conta a história de Caim e de Abel, para a gente entender também como, muito antes de citar, porque Caim e Abel não citou a palavra dízimo, o que tinha, né, nós vamos ver no decorrer do texto que o Senhor, existia ali os filhos de Adão e Eva, né, e eles dois tinham profissões distintas. Caim era lavrador, cuidava das plantações. Abel era pastor de ovelhas. Então, Abel, diante, né, da grandeza de Deus, resolve retirar o novilho mais gordo e o primeiro novilho e oferecer ao Senhor. Olha que bonito. Existem duas coisas que é muito atenta à decisão de quem ali entrega. De escolher a primeira parte, a primícia, né? De oferecer ao Senhor o primeiro novilho. E a melhor parte ainda. E a melhor parte ela não está na dimensão quantitativa, mas na dimensão qualitativa. Porque ele escolhe o primeiro novilho e o novilho mais gordo, ou seja, ele não deu o seu rebanho, ele escolheu o novilho mais gordo e aí oferece para o Senhor. E aí nós já vimos a história de Abraão, que o Mateus contou, a história de Jacó, e assim os homens, os profetas, né,
da história da salvação, todo homem começava a fazer do dízimo e da sua experiência de oferecer a Deus algo como um sinal realmente de reconhecimento e de gratidão. Era somente isso. Se a gente quiser realmente resumir o dízimo, ele está nisso: reconhecer e agradecer. Reconheço que vem de Deus e por isso agradeço a Ele. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, a gente está preso muito, né, ao Antigo Testamento, e a gente vai ver no decorrer, primeiro, aqueles que começam a fazer experiência com Deus, mas aqueles que vão tomando essa experiência, vão começando agora a usar daquele ato e colocando já as suas regras, as suas leis. Né? Vamos ver o povo fariseu, como vai colocar o dízimo como aquela lei, e aí se coloca ali como um dizimista autêntico, né? Que é fiel, que entrega 10%, mas faltam algumas coisas. E aí vem a palavra de Deus. Mateus 23, 23. Nós vamos ver ali Mateus 23, 23. E Lucas também 11, 42. Primeiro discurso que Jesus faz e vai citar a palavra de dízimo, né? O que é que o Senhor Jesus fala em Mateus 23, 23? Ai de vós, fariseus, que dá o dízimo de tudo, do hortelã, do endro e do coentro, e deixa de lado as coisas mais importantes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha, as coisas mais importantes. Jesus deixa bem claro isso. As coisas mais importantes. Lucas 11, 42, né, que é a mesma citação. O que é que o Senhor fala? Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem, contudo, deixar de fazer aquelas outras coisas. Ou seja, o dízimo, né? De entregar o dízimo. Olha que bonito, não é? Olha como Jesus chama a atenção desse povo fariseu. E cuidado quando a gente também tem a nossa mentalidade farisaica. Que é a mentalidade farisaica? A mentalidade que acha que eu entreguei o dízimo e já está resolvido. Aliás, eu paguei o dízimo como se fosse um imposto. E aí eu cumpri a minha obrigação. E muitas vezes da forma pior possível. É como eu, enquanto cidadão, eu paguei o IPTU, aí parece que eu tenho direito de sujar a rua. É mentira isso. Eu paguei o IPTU para contribuir para a limpeza da rua daqueles que talvez a sujaram e que não tinha uma consciência. Mas se eu tenho consciência da beleza da rua limpa, eu assumo a responsabilidade de limpá-la, mas não sujá-la, porque quanto mais eu sujo, quanto mais outros sujam, o custo se torna maior e no final ela permanece suja. Então, logo, eu não posso ser dizimista dessa dimensão, nessa visão, de poder querer entregar porque tem que entregar. Não, existe um sistema de uma relação de amor. Mateus falava tão bem, né, dessa unidade, dessa comunhão. A beleza do ser dizimista está ligada ainda nessa forma de ser comunhão eclesial, de ser igreja. E essa parábola que Jesus conta, que de vez em quando, né, o fariseu da parábola sente superior ao publicano, né, lá em Lucas 8, 18, de 9 a 14. Nós vamos ver também esse texto. Né? Vocês lembram desse texto? Daquele homem que se torna superior ao publicano? Pode chegar lá na sua palavra e você vai ver isso aí. O que é que ele diz? Jesus disse ainda essa parábola a respeito de alguns que se vangloriavam, a respeito de alguns, que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no seu interior desta forma: graças te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali.
jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou para casa justificado, e não outro, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha que beleza. Olha que bonito essa lição que Jesus nos dá. Porque para que isso também possa sair do nosso coração, qualquer tipo de arrogância, pela ideia de ser dizimista. Muitas vezes eu gosto sempre de chamar a atenção dos nossos irmãos, né? Eu que sou agente da pastorismo, que a gente tem muita prudência, de não ficar muito preocupado com quem entrega o dízimo, com quem não entrega, o valor de quem se entrega, né? De quem entrega, qual o valor que aquela pessoa está entregando, aquela pessoa poderia dar mais e não dá. Cuidado. Cuidado se a gente coloca uma experiência, eu sou dizimista de 10%, e aí por isso eu quero me sentir melhor do que aquele que não faz experiência ou que não entrega os 10%, de forma nenhuma. Eu faço a minha experiência a partir da minha relação pessoal, consequência deste encontro com Jesus Cristo. É consequência do nosso encontro. É consequência da nossa experiência. E aí, se lá no Antigo Testamento, e aí o Mateus deixava bem claro, uma das razões de ser o 10% do dízimo, pela questão muito cultural, aqui agora vem da minha experiência pessoal. Qual é a cultura que eu abraço aqui agora? A cultura do amor. A cultura do encontro. Não é isso que o Papa Francisco tem chamado tanto. Tem chamado a atenção, né? A gente preservar a cultura do encontro. E o encontro com quem? Com Jesus Cristo, o encontro também com os irmãos. Porque onde se revela Jesus, onde Jesus se realmente revela, se percebe, é na pessoa dos irmãos. E aqui nós nos encontramos com Cristo e nos encontramos com os irmãos. A igreja é essa casa do encontro. É a beleza. E aí, meus irmãos, a partir dessa consciência que nós temos, expressamos a nossa partilha, que é uma prática do discípulo de Jesus. Partilhar, colocar em comum. Né? As primeiras comunidades cristãs viviam isso, Atos capítulo 2, versículo de 42, 47, né? Que colocavam tudo em comum. É o texto que é base das nossas diretrizes da ação evangelizadora, quando vamos falar do pilar do pão, da palavra, da missão e da caridade. Está ligado a essa comunhão fraterna, a essa relação de irmãos. E por isso temos que viver a experiência da fé, a experiência do amor. Porque o que é que Atos vai dizer? Entre eles não haviam necessitados. E a multidão dos fiéis ia aumentando cada vez mais a partir do testemunho do amor deles. Então, logo, quanto mais eu faço a minha experiência de alegria de ser dizimista, e eu testemunho, eu partilho, porque a consequência disso é uma comunidade, é o reino, com muito mais força, com muito mais possibilidade de crescimento. Mateus já dizia isso, né? As consequências da minha experiência de ser dizimista. Então, quanto mais eu faço a experiência da entrega de ser dizimista, nós podemos aí fazer o reino de Deus crescer e realizar. Por isso, meus irmãos, é tão bom quando a gente vê na palavra de Deus, como lá em Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3, que vai mostrar que os discípulos ajudavam com seus bens. Não é somente proclamar a palavra, né? Não é só falar de Jesus. Tem gente que quer viver a experiência da fé a partir apenas de falar de Jesus, não é nem de ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo não somente fala, ele toma posse, ele toma poder. Ele começa a dar continuidade àquilo que Jesus realizou. Jesus é o quê? O grande missionário do Pai. Nós ouvíamos aqui, quando falava do pilar da missão. Jesus é o missionário do Pai. Ele veio aqui para construir o reino. E hoje nós somos missionários de Jesus, para dar continuidade
ao reino que ele começou a construir. Essa é a nossa dimensão. Entre os discípulos de Jesus havia uma bolsa comum, lá no capítulo 13, no versículo 19 de João, capítulo 13, versículo 19, vai falar da bolsa comum que existia entre os discípulos. Nós fazemos essa experiência de colocarmos o nosso dízimo na nossa comunidade e que se torna comum. Aí agora é a somatória do dízimo, que tem os valores diferentes de cada pessoa, mas se torna comum. Comum em quê? No processo da evangelização, no bem da comunidade, na experiência que os discípulos começam a viver. E Jesus apresentou a eles também um grande exemplo, que nós já ouvimos sempre, né? Marcos 12, de 41 a 44. Marcos 12, de 41 a 44, que fala o quê? O evangelho daquela viúva. Aquela viúva que pegou o pouco que ela tinha, né? O pouco que ela tinha, e ela ofereceu. E o que Jesus fala? Ela deu tudo que tinha para viver. Tudo que ela tinha para viver. Olha, ela não deu 10%. Ela não deu 10%. Ela deu tudo que ela tinha. E ofereceu ali ao Senhor. E aí, Jesus olha para a ação daquela mulher. Uma ação de amor. Uma ação de entrega. Uma ação de experiência. Como todos nós temos que começar a olhar para a ação. A ação. Não devemos olhar para o valor. Seja ele um valor aparentemente grande, seja ele um valor aparentemente pequeno. Todos os dois podem ter uma devida aparência. Mas a ação, né? Ela foi quem mais amou. Né? Ela deu tudo que ela tinha. Talvez, para quem está ali olhando a parte, como eles, né? Aquele povo olhava e aí fazia um desdém da oferta daquela viúva. Mas Jesus sabia do verdadeiro sentimento, da verdadeira ação daquela mulher. Nas primeiras comunidades cristãs, o que cada um possuía, colocava-se a serviço. E aqui é tão interessante, né? Porque quando a gente fica ali preso muito ao Antigo Testamento, e vez uma fé, né? Cuidado com o fundamentalismo, na dimensão da pastoral do dízimo, na dimensão do ser dizimista. E a gente fica se olhando, a gente vira a página do Novo Testamento puro, né? Principalmente de Atos Apóstolos, que eles não davam 10%, eles colocavam tudo em comum. Então, talvez o testemunho dos primeiros cristãos vai muito mais além de uma regra, de uma lei. E aqui é importante a gente, mais uma vez, lembrar isso. Se o dízimo no Antigo Testamento era, muitas vezes, não só mais aquele ato de reconhecimento e de gratidão, mas uma lei imposta, a partir de agora, de Jesus Cristo, nós somos dizimistas por causa da sua graça. Somos dizimistas pela graça, não pela lei. Eu sou dizimista porque eu reconheço que a graça de Deus está sobre a minha vida. E essa experiência da graça de Deus, que é colocada em comum, se torna graça na vida dos outros também. Eu transformo a minha gratidão em graça. Eu agradeço sendo graça. Olha, você não só é grato a Deus, mas você faz a graça de Deus transbordar na vida de alguém que pode se tornar agora grato a Ele por causa do encontro que tem com Ele. Olha que bonito. Quando eu entrego meu dízimo como sinal de reconhecimento e de gratidão, e por humildade reconheço que naquela casa vivem os meus irmãos que também são gratos e coloca naquele caixa comum esse sinal de gratidão, possibilitamos que a graça também seja transbordada na vida daqueles que ainda não ouviram falar, que não fizeram a experiência, porque eu possibilito a igreja, que é corpo místico de Cristo, a igreja que é corpo místico de Cristo,
dá continuidade à missão de Jesus no anúncio do reino do Pai. É a partir disso que nós começamos. Por isso, todo o Ato dos Apóstolos vai mostrar isso, né? Atos 2, de 42 a 47, como foi passado aí. Também Atos 4, de 32 a 37. E aí, essa ação do louvor, da gratidão, né? Conforme Atos 4, 32 a 37. Que esse testemunho bonito que todos nós fazemos de ser dizimista, entregar ali na comunidade, vivemos na nossa vida, né? Perseverando, bem unidos, frequentando os nossos templos, partindo o pão pelas casas e tomando a refeição com alegria e simplicidade de coração, como fez os discípulos de Cristo. E por isso, o nosso dízimo se torna um louvor. Continuamos louvando a Deus. E por isso, a partir desse nosso testemunho de partilha, de liberdade, minha gente, a beleza de ser esse dizimista da graça, sabe qual é? É que eu não quero mais nada em troca. Eu não faço troca. Aqui eu quero abrir um parêntese, com todo o respeito às necessidades reais que se tem na nossa igreja, que são muitas. São muitas necessidades. Mas sabe qual é a grande beleza de um coração aberto, de alguém que entrega o seu dízimo, que faz a sua contribuição? Essa experiência de ser grato, entregar inteiramente ali na comunidade, com todo o coração, com toda a alegria, porque já é grato a Deus. E não está num processo de barganha e de troca. Qual é a diferença dessa igreja consciente de ser dizimista, de uma igreja que tem a maturidade de ser dizimista? Qual é? É que eu coloco tudo em comum. E por isso eu louvo a Deus, e devido a esse testemunho que eu faço com o outro, porque a beleza do dízimo é que ele é comunitário. Eu, meu irmão, a minha irmã, nós fazemos a experiência e colocamos em comum. Uma ação comunitária. E aí nós damos um testemunho, não só de louvor a Deus, mas começamos, como diz Atos lá, capítulo 4, de 32 a 37, que todos eram estimados por todo o povo. E aí, a partir desse testemunho, cada dia, o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Olha que bonito. Por isso que eu queria e desejo que todos nós possamos partilhar a nossa alegria de ser dizimista. A nossa alegria, o nosso desapego. Cuidado que muitas vezes queremos explicar o nosso ser dizimista impondo às pessoas que elas também sejam. Ou até justificando. E não partilhamos uma experiência verdadeira, rica, do que eu faço. Por quê? Para que o outro se encante. E o outro se encantando, né? Não só pela a ideia de entregar o dízimo, mas a ideia de se doar, de ser membro, de ser igreja, de participar. Olha, meus irmãos, é interessante quando a gente compreende mais. O Mateus falava o que é a igreja, e é tão importante a gente soubesse de fato que a igreja é o corpo místico de Cristo. Jesus é a cabeça, nós somos os membros do teu corpo. Quem é Jesus? Aí a pergunta é essa: quem é Jesus? Jesus é o Verbo encarnado de Deus, é o Filho de Deus, né? Não é isso que o cego de né, o Bartimeu, né? Aliás, Bartimeu vai dizer: Jesus, filho de Davi. Olha, reconhece Jesus como Messias. Não falou Jesus de Nazaré, filho de José e de Maria, mas Jesus, filho de Davi. Olha, reconhece. O primeiro passo é sabermos quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Logo, Jesus é o sacramento de Deus, a manifestação visível do Deus invisível. E quem é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo, né? Jesus é a cabeça e nós somos os membros. Jesus sobe aos céus e envia o Paráclito sobre os discípulos.
e sopra sobre eles e dá poder a eles, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, logo, a igreja se torna o sacramento de Jesus. Agora, a imagem, a presença de Jesus na sociedade está a partir da igreja. Olha, se eu sou grato a Deus, então, logo, eu quero entregar a minha gratidão a Ele. Por isso que eu entrego por meio da igreja, porque eu entrego a Ele, que se manifestou em Jesus, que por si se manifesta na igreja. E eu entrego o dízimo na igreja porque eu quero entregar a Deus, mas não para Deus. Por isso que eu digo, o dízimo pertence a Deus, mas não é para Deus. O dízimo se entrega na igreja, mas não é a finalidade em si, não é institucional. Ela vai mais além, é para a construção desse reino, do reino de Deus. Por isso, o que é que São Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios? O que é que Paulo vai dizer? Né? Desculpe, 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, Paulo vai dizer o quê? Que Deus ama quem dá com alegria. Essa é a ideia da nova experiência do Novo Testamento. É um dízimo que nasce do coração, da alegria. Deus ama quem dá com alegria. Paulo estava falando das coletas que estavam sendo feitas, realizadas ali, das ofertas que solicitavam o povo, mas o importante é que nasce do coração. Deus ama aquele que oferece com alegria. E é a partir desse princípio, né, o documento 106 vai deixar bem claro isso, que todos nós cristãos somos chamados a contribuir pela consciência que tem de ser servo de Cristo, conforme 1 Coríntios 7, 22, e de não pertencer a si mesmo. Olha, eu sou servo, eu não pertenço a mim mesmo, é a minha consciência cristã. Como o que diz Paulo? Né? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E o morrer, para mim, se torna ganho, porque viver para mim é Cristo. Então, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então, esse meu desprendimento, o dízimo se torna uma experiência verdadeira de se desprender, de se desapegar para poder seguir Jesus. Por isso, minha gente, o dízimo sempre será o sinal da conversão. E não existe conversão se não existe evangelização. Não existe evangelização se não existe testemunhos. Vejam como eles se amam, está lá em Atos dos Apóstolos. Uma comunidade que não manifesta essa alegria. Por isso que quando entregamos o dízimo na paróquia, ali vamos entregar, temos que ir com alegria. Com alegria. O que é que Paulo vai dizer, né? Porque quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. Então, logo, eu tenho que entender o que é que eu ofereço. E porque a resposta é real. Quanto mais eu faço a experiência de fidelidade da minha comunidade, mais ações na comunidade evangelizadora. E aí são as consequências. A gente poderia até trazer aquela expressão do Antigo Testamento lá de Malaquias, capítulo 3, versículo de 8 a 10, que todos nós já conhecemos, né? E o que é que diz a palavra? Fazer experiência, e vereis se não abre as comportas do céu, e bênçãos serão derramadas além do necessário. Né? É isso. Nós podemos cada vez mais fazer essa experiência bonita que a Terezinha aí está falando de lá da paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida do Imbuí, né? Essa experiência de que com o nosso testemunho outros possam ser tocados, pelo nosso testemunho, pelo anúncio da palavra, outros possam ser tocados. Por isso que o dízimo, ele não jamais, nós que somos dizimistas ou agentes da pastoral do dízimo, jamais podemos ter o desejo de querer convencer as pessoas a serem dizimistas. O dízimo não pode ser de um convencimento, mas de uma conversão. E conversão só acontece quando existe encontro. Por isso que temos que investir na evangelização. Por isso que a melhor forma de fazermos com que outras pessoas abracem o reino é anunciando o reino. E por isso que tudo aquilo que nós colocamos a partir de agora na comunidade cristã é um investimento.
um investimento do anúncio do reino, para que o reino possa se propagar cada vez mais. Cada vez mais. Essa é a nossa experiência, meus irmãos. Então, que essa compreensão, né, dessa nova forma de olhar dizimista, aí a gente não fica preso às regras. Tem hora que a gente se prende em muitas regras, muitas coisas, né? Tem gente que fica preocupada. Do que é que eu devo dar o dízimo? Eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Há tantas perguntas que acontecem nisso, né? Eu digo, o dízimo é uma resposta pessoal, de uma experiência pessoal. Não se estabelece uma regra. Não se estabelece mais regra nenhuma. A diferença principal está na motivação. Não é por força de uma lei que eu sou dizimista, mas pela decisão livre da minha consciência. Então, logo, olha, se eu estou dando do bruto, estou confortavelmente tranquilo, é porque eu deveria dar do bruto. Olha, se eu dou do líquido, e isso eu estou vendo que é dessa forma, é porque eu deveria dar do líquido. Um padre nosso, muito querido amigo, que gosta tanto de falar do dízimo, tem uma experiência bonita do dízimo, né? O padre Otoniel, que já vem da diocese de Ilhéus, o pessoal de Ilhéus lembra dele, conhece ele, já passou também pela Arquidiocese de Salvador, está aqui na nossa diocese de Camaçari, ele está fora por esse período, porque está com os seus familiares, né, lá em Brasília, mas ele é da diocese aqui de Camaçari, encardinado aqui na nossa diocese, né, que estava até pouco tempo na paróquia Santana. O padre Otoniel disse, olha, se você é dizimista e optou por dar 5%, não dê 4%. Se você dá 3%, não dê 2%. Bom, porque se você começou a fazer experiência, faça experiência verdadeira, viva. Então não importa. O importante é a decisão que eu tomei. Nasce do meu coração. De um coração livre e que é justo. Olha que Jesus disse, pratiqueis a misericórdia, a justiça e a fidelidade. Por isso que eu sou dizimista, tendo esses 3 aspectos também. Por amor, a misericórdia, olhando, tendo compaixão, olhando a realidade ao meu redor e vendo que é a necessidade do outro. Por justiça, porque o Senhor deixa eu ficar com a minha parte e até aquela parte que pertence a Ele que eu ofereço para a comunidade. E por isso eu não quero tirar daquilo que não é meu e nem quero tirar daquilo que é do outro também, né, por justiça. E eu me mantenho fiel, porque Deus é fiel o tempo todo comigo. Isso está em todas as áreas, na área dizimal, mas nas outras áreas da caminhada e da comunidade cristã. Todos nós devemos estar atentos a isso, né? E aí, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos convidar a fazer essa experiência cada vez mais bela, cada vez mais livre, né? Conforme 2 Coríntios 9:7 vai dizer, conforme decidiu o seu coração. Aqui nós estamos falando muito de uma experiência pessoal. E quando eu falo da minha experiência pessoal, é a minha experiência com Cristo. As pessoas, né, aqui eu tenho visto, as pessoas muito até colocando no chat aí, a importância da prestação de conta, e é verdade. Devemos, moralmente, o agente da pastoral do dízimo, o conselho econômico da paróquia, junto ao sacerdote, prestar conta. Até o Aristide fala, temos que prestar conta mais do que se faz, do que questão mais numérica, mas o que é que as graças que têm sido realizadas na nossa paróquia, a partir da minha experiência pessoal, da sua experiência pessoal. Mas eu, enquanto dizimista, eu já respondo a uma experiência divina, de gratidão ao Senhor. Então eu não posso nem querer impor tanto. É necessário que quem está à frente tenha consciência do seu dever. Mas eu faço a minha experiência de continuar entregando, porque uma verdade, eu sei, é com a minha participação que o reino acontece. É com a minha participação que o reino de Deus acontece. Os próprios mandamentos da igreja, né, anteriormente era pagar o dízimo conforme o costume. Hoje não.
Catecismo da Igreja afirma que é necessário a gente, no 5º mandamento, ajudar a igreja conforme as suas necessidades. Olha, já não impôs mais a regra, né, de dar o dízimo, ou seja, dar a 10ª parte. A palavra dízimo ficou nessa nomenclatura aqui, presa àquilo que os primórdios, mas nós podemos entregar o dízimo, sim, eu entrego o dízimo, literalmente falando pela palavra, né, a 10ª parte. Mas eu posso entregar mais, posso entregar menos. Tem que fazer uma experiência verdadeira. Eu só não posso ser egoísta. Não é? Eu tenho que fazer a experiência de realmente viver essa fé de uma comunhão. Por quê? Porque a partir disso, o meu dízimo vai para as diversas dimensões. As diversas dimensões. São 4 dimensões, a gente já ouviu falar. Vimos falar durante a semana, né? 4 dimensões, porque o dízimo ele está ligado a uma relação única, que é com Deus. Mas aí nas dimensões, essa relação com Deus se abrange em toda a tua criação. Então, primeiramente, a dimensão religiosa, porque fala da minha relação diretamente com Deus, o Pai, o meu culto, o meu louvor, a minha gratidão, a minha experiência que eu tenho com Ele. Essa é a dimensão religiosa. A dimensão eclesial é a minha relação com a igreja. Eu sou membro. Você que é dizimista, tem que ter a consciência de que você não é um convidado da igreja. Você não é um visitante. Você é membro. Você é responsável. Você é filho. Então, todos nós somos, como membros, como filhos, somos corresponsáveis por tudo aquilo, pela gestão, pela estrutura, pela manutenção desse corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, essa é a dimensão eclesial. A dimensão religiosa é a minha relação com Deus, a dimensão eclesial a minha relação com a igreja. Depois tem a nossa dimensão missionária, que é a nossa relação com o reino de Deus, que vai além das paredes da minha comunidade, vai além do espaço territorial da minha paróquia, vai além da minha diocese, né? Vai além do nosso regional, é o reino de Deus, o mundo, né? Por isso a missão. E aí a beleza é que eu, quando assumo esse meu sinal de gratidão, reconheço e entrego o meu dízimo, eu estou construindo um mundo melhor. Eu estou promovendo que esse Jesus, que ainda, como mostrava Aristides ali, né, na live, né, que ainda é pouco conhecido, porque são milhões de pessoas no mundo ainda que não ouviram falar de Jesus Cristo. E eu promovo, quando Malaquias diz, faça a experiência e verei se uma das comportas do seu bem serão derramadas, é necessário. Eu entendo isso, minha gente. Quais são as bênçãos? Quanto mais eu possibilito que alguém conheça Jesus Cristo, aquele alguém se torna melhor. Se torna melhor, vai ser um cidadão melhor. Não vai ser um corrupto. Se ele se tornar um político, não vai ser um político corrupto, porque ele tem consciência de ser cristão, dos valores da vida cristã. Vai ser um melhor pai de família, uma melhor mãe de família. Vai ser um melhor patrão, vai ser um melhor empregado. Olha que beleza. E aí, no final, cai sobre mim, né? Porque se eu vou ter um político melhor que vai cuidar da minha cidade, do meu estado, até do país, olha, então, é bênção sobre a minha vida. Se eu vou ter, né, um pai, uma mãe melhor que assume essa realidade, é bênção na minha vida. Se eu vou ter um melhor professor, um melhor médico, né, porque cuida, assume, olha, é bênção na minha vida. Se o jovem vai conhecer Jesus, então ele vai estar longe da violência, das drogas, é bênção na minha vida. Faça uma experiência. Quanto mais nos abrimos, quanto mais fortalecemos o nosso vínculo de gratidão, de experiência e de partilha, mais bênçãos são derramadas na nossa vida. Essa é a experiência do nosso ser dizimista. Eu sempre falo às pessoas, né? Talvez a gente transforme muito o dízimo em numerais, em coisas tangíveis, mas tem coisas que são intangíveis. A alegria de ser dizimista não é a alegria de poder comprar um banco para a igreja.
A alegria de ser dizimista é ter uma igreja que acolha meus irmãos. E eles se sintam acolhidos ali, se sentam no banco e tudo mais. A alegria não é colocar gasolina em um carro do sacerdote, vocês aí, né, das dioceses mais para cima da Bahia, que comunidades que ficam a 30, 40, 50, 60, 70 quilômetros da sede paroquial ou mais, né? Mas pode ser a 2 quilômetros, a 3, pode ser a um quarteirão ou 2, mas quando eu coloco ali aquele combustível, eu possibilito não a gasolina no veículo, eu possibilito o sacerdote chegar ali para celebrar o mistério salvífico. Olha, isso é muito mais bonito. Possibilita ele chegar para visitar aquele doente, seja lá em um hospital, até de outra cidade, que foi da unção dos enfermos, seja na casa do doente. Eu possibilito isso. Quando, com o meu dízimo, se investe lá na catequese, é meu filho, é meu afilhado que vai ser beneficiado pelo anúncio da palavra a partir do catequista, da catequista que se colocou ali à disposição. Tão bom saber que, graças à presença de um sacerdote, eu tenho Eucaristia, eu tenho o sacramento da confissão, eu tenho matrimônio, eu tenho todas as graças de pensar para quem tem o próprio pastoreio dele. E é por isso que, graças ao meu dízimo, eu posso manter aquele ministro ordenado, aquele missionário ali, os religiosos, as religiosas. Então, os leigos e leigas nas diversas pastorais e movimentos. E eu que experimento. E muito mais belo ainda é saber que, graças ao meu dízimo, eu me torno, entre parênteses, um ministro extraordinário da comunhão eucarística, porque eu promovo que a Eucaristia chegue nas pessoas, porque no momento em que eu adquiro a hóstia, o vinho, e que vai se transformar em corpo, e que vai se transformar em sangue, sou eu que promovi esse milagre. Eu brinco sempre com o sacerdote, olha, se com a imposição das mãos os sacerdotes eles realizam o milagre da transubstanciação, nós, dizimistas, antecedemos o milagre oferecendo o pão para que possa ser consagrado. Essa é a experiência, a minha alegria de ser dizimista. A alegria de querer que não falte pão, por isso continuo fiel. Para não faltar pão, para não faltar o vinho, que é o vinho da alegria, porque se transforma no sangue de Cristo. Eu faço a experiência lá das bodas de Caná, daqueles homens que encheram as talhas d'água para que a água se transformasse em vinho e viesse a minha alegria. Nós, então, enchemos as talhas d'água das nossas comunidades, que transbordam e faz o povo se saciar. Nós somos aquele menino do domingo passado do Evangelho da multiplicação dos pães, que estava ali com pão e com peixe. Que não sejamos o discípulo pessimista. Ainda que tivéssemos 200 moedas de prata, não seria suficiente para poder comprar pão para alimentar esse povo. Olha o pessimismo. Olha o pessimismo da pastoral do dízimo, que fica reclamando o tempo todo que está faltando gente, que o povo não tem consciência. Olha o pessimismo. Desculpe se é coincidência, é o mesmo nome. Mas vamos ser que nem o André de lá, que aponta. O André que estava ali com Jesus, né, junto ali aquela multidão que passava fome. Enquanto o discípulo disse que não era suficiente, 200 vasos, a ideia do pessimismo, que não vai dar, existiu o André ali que disse, que percebeu, que notou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Você já notou no seu dizimista, no dizimista da sua paróquia, que existe aquele dizimista, é o menino que está com 5 pães e 2 peixes, e é da mão dele que vai sair o milagre da multiplicação? E se ele não tivesse ali, como é que seria esse milagre? O que é que aquele menino ali estava fazendo com aqueles 5 pães e 2 peixes? Né? Eu sempre brinco, né? Se eu fosse um menino, eu dava no pé na hora que olhassem para mim, saia correndo. Só eu que estava com 5 pães e 2 peixes, não. O menino fez a vez de você e a minha vez também, como dizimista, que não foge. Que não foge, mas que ali opta em oferecer.
Talvez tenha muita gente passando fome porque tem muitos fugindo com aquilo que está na mão, que é fruto do milagre. Não vamos deixar fugir, não, minha gente. Vamos ser que nem André e mostrar logo a eles, olha, é você que está com pão e com peixe e que pode fazer com que outros possam se saciar. Que nas nossas comunidades possam ter a possibilidade de recolher os pães e encher os 12 cestos. Olha a abundância de quando se entrega, quando se doa de coração, que nem aquele menino que deu tudo ali, que se ofereceu, que colocou, né, tudo ali. Que a gente possa colocar também, oferecer de coração. E aí vamos poder recolher, porque não pode se perder nada. Ou seja, o dízimo também não pode ser desperdiçado de forma nenhuma. Que todas as lideranças paroquiais, que todas as comunidades, que todos os agentes tenham atenção. Não é porque temos um dízimo bom que a gente vai gastando de qualquer jeito. Jesus não deixou que nenhum pão se perdesse. Olha o compromisso. O compromisso que devemos ter com o dízimo recolhido e até multiplicado. Não deve se perder nenhum. Por isso que recolheram 12 cestos. Saciou o povo, mas não se jogou fora. Não é porque talvez a minha comunidade já está bonitinha, toda arrumadinha, que eu vou jogar fora, não. Tem tantos irmãos necessitando da nossa partilha, tem a dimensão da caridade aí, que estão precisando, né, de uma formação na dimensão pastoral, bíblica. Tem outras comunidades mais distantes, em outras dioceses, que está precisando, né, que possamos enviar. Então aí vem a dimensão missionária. Meus irmãos, podemos fazer muitos milagres. O Papa Francisco tem nos chamado para uma economia fraterna, a economia de Francisco também, para podermos vivenciar essa experiência bonita do Reino de Deus. Que tenhamos a alegria de Bartimeu, né? O que é Bartimeu? Aquele cego que ali estava sentado, como o Aristides lá fala no livro Fazer Experiência, que estava ali junto com o seu manto e vê Jesus passando. E quando Jesus vai passando, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus olha para Bartimeu e convida Bartimeu para ir para próximo dele. Parece que Jesus está sendo insensato, porque como é que manda vir próximo a ele, um cara que é cego? Por que é que ele não vai lá? Sabe por quê? Para ter a participação do povo. Porque aquele povo que dizia ao cego: não, se afaste, saia daí, não, cale-te a boca. Jesus agora diz: não, venha, Bartimeu. E aí aquele povo vai dando lugar, e agora deixa Bartimeu passar, chegar ali perto de Jesus. E aí Jesus pergunta a Bartimeu: o que queres que eu faça? Me pergunta sem jeito, né? Não. Porque Bartimeu era um mendigo, sempre pedia alguma coisa. Sempre pedia alguma coisa, pedia uma comida. Poderia pedir para que o povo deixasse de persegui-lo, de excluí-lo. Poderia ter pedido para que desse uma roupa nova. Quando Jesus chama, Bartimeu só tem o manto. Abandona o manto e vai atrás de Jesus. A pergunta é: o que é que nós temos abandonado também para sermos fiéis? Tem gente que não quer abandonar o desejo de ter coisas materiais que muitas vezes é supérflua, que não nos leva a nada. Né? Por isso o celular, cada vez mais o celular vai mudando e eu vou correndo até ter o melhor celular, a melhor TV. Não quero abandonar. O cego só tinha um manto. E na hora que Jesus o chama, ele deixa o manto. E aí, quando ele olha para Jesus, desapegado, e Jesus pergunta a ele: o que é que queres? E Jesus diz, o cego olha para Jesus e diz assim: olha, esse homem pode me dar aquilo que ninguém pode me dar, somente ele, que eu veja. E aí Jesus dá a visão a Bartimeu. Mas tem um lado bonito aí de Bartimeu, é que Jesus não dá a visão apenas que faz ele enxergar. Ele era um homem já de fé, ele já conhecia, tinha fé, por isso que ele diz: Jesus, filho de Davi, né? Porque já conhece que Jesus é o Messias. Mas ele começa a enxergar
E aí assumia a sua dignidade de homem. Jesus retomou a dignidade de Bartimeu. Ele pode andar agora com as próprias pernas. Ele pode trabalhar. Ele pode voltar para o meio da sociedade. Viu? Ele pode erguer a cabeça e dizer, eu posso lutar. E sabe o que acontece com Bartimeu? Ele começa a seguir a Jesus. Ele começa a seguir a Jesus. Que os nossos dizimistas não só abandone aquilo que se apega, que não só venha ao encontro de Cristo, mas que também possam continuar seguindo a Ele. E que nós não possamos ser aquele povo que ficava colocando empecilho, né? Que nós da Pastoral do Dízimo possa acolher. Muitas vezes podemos estar reclamando que falta pessoas na Pastoral do Dízimo, e por que não começar por nossos dizimistas? Com o nosso carinho, com a nossa acolhida, com o nosso sorriso, com a nossa perseverança. É o reino de Deus. Mateus começou bem essa live falando o que é a igreja, o que é o reino de Deus. É essa beleza, meus irmãos, que a gente tem que vivenciar no nosso dia a dia. Para terminar, eu acho bonito ainda trazer o evangelho daquela mulher com hemorragia que eu sempre trago, né? Aquela mulher que sofria há anos. Há 12 anos aquela mulher sofria com hemorragia. E a filha de Jairo, se eu não me engano, a filha de Jairo, né? Estava sendo declarada morta. Foram a Jesus porque a minha estava doente, estava morrendo. Né? A minha tinha 12 anos também. A mesma idade tinha a menina ali que estava morrendo, tinha a mulher que sofria. E aí Jesus está indo ao encontro, vieram pegar, e uma multidão seguia Jesus. Né? Eu sempre brinco aqui com o povo por aí afora, né? Quando o Brasil afora, e aí eu lembro, vocês não sabem o que é o chiclete com banana na época que o chiclete com banana, né? Com Bel Marques, né? Chamava atenção, ali no Carnaval de Salvador, e aí quando aquele trio passa, aquela muvuca de multidão de gente, eu fico pensando Jesus andando no deserto e uma multidão que ali também, né? Pressionando Jesus, porque todo mundo queria tocar em Jesus, todo mundo queria estar próximo. Então chamaram Jesus está indo para a casa, né, de Jairo. E de uma hora para outra, aí tem aquela mulher que sofria tanto que dizia, se eu pelo menos tocar no manto dele, eu serei curado. E aí no meio daquela multidão toda, todo mundo está reprimindo Jesus, né? Eu fico assim pensando, né? No deserto, sol quente, a poeira batendo na roupa. Imagine que não deveria nem estar um bom cheirinho. Jesus era homem, é humano. Não deveria nem estar com um bom cheirinho. E aí disse... Aquela mulher disse, se eu pelo menos tocar na barra do manto, eu serei curada. E aquela mulher passando, se espremendo, chega, toca no manto de Jesus. E aí ela é curada. Na hora que ela toca no manto, Jesus sente uma força estranha, né? Sair dele. E Jesus diz o quê? Alguém me tocou. Os discípulos, mas olha, tanta gente... Foi um toque diferente daquela mulher. Eu acho que só cria sentido um dízimo que tem um toque diferente. Eu sei por que eu estou entregando. Eu sei porque eu toco. Eu sei porque estou aqui. Eu confio. Eu entrego meu dízimo porque eu não só agradeço, mas eu confio. Confio e sei que o Senhor pode realizar a tua obra. Ainda nessa igreja que tem muita coisa que eu não concordo, né? Na comunidade cristã somos elementos frágeis, né? Somos formados pessoas e temos as nossas fragilidades, ainda que eu não concordo. Mas aquele que está dentro do manto, por trás do manto, ele pode me curar. E aquela mulher, foi ela que tirou aquela graça de Jesus. Foi ela que pegou sem Jesus ver. E ela foi curada. Eu quero dizer, meus irmãos, que aquele manto sujo de Jesus que a mulher tocou, que ela não tocou em Jesus, ela tocou somente no manto, é o sinal da nossa comunidade igreja, que é suja, que é formada porque muita gente que, com suas limitações que toca, mas se pelo manto sujo a graça de Jesus chegou naquela mulher, pela igreja também, nas suas limitações, nas suas fragilidades, no seu pecado, a graça chega a quem ali recorre a ela. Ou seja, a graça do Senhor só chega
na nossa vida pela igreja. É um fato. Não podemos discutir. Não podemos discutir. A graça é na nossa comunidade. Por isso, entregue o dízimo na sua comunidade. Porque a graça do Senhor passa por ali. É por aquele canal da graça. E é Ele que cura. É Ele que salva. Aquele manto sujo foi o canal de graça. Porque a graça não era do manto. Era de quem estava no manto. Então, a graça não é do padre, não é do ministro, não é do agente da pastoral, não é de André, não é do catequista. A graça é de Cristo e passa por essa humanidade fraca, pecadora, que somos cada um de nós. E aí Jesus chega na nossa casa, como chegou lá na casa de Jairo, que achavam que não tinha mais jeito, que a menina já estava morta. Jesus disse, essa menina vive, então, né, tá ali capum. Mandou a menina levantar e a menina estava viva. Ou seja, o Senhor continua sendo o Senhor da nossa vida. O Senhor continua agindo na nossa vida. Né? Porque Ele está no meio de nós. E Ele se manifesta no meio de nós a partir da nossa participação. Não é que Deus não tem a possibilidade de realizar. Ele realiza porque Ele é Deus. Mas Ele agora quer a nossa participação, porque é isso que nos faz melhor. Ser dizimista é sinal de libertação, de desapego, de que eu estou livre, eu estou consciente. Eu agora administro o dinheiro, não é o dinheiro que me administra. O Senhor me deu a graça e eu tenho posse sobre ela. Não são as coisas que tomam posse de mim. Eu estou livre. Hoje livre sou, como diz a música, e por isso eu entrego. As nossas comunidades terão muito mais força se cada um de nós, membros, amados, eleitos escolhidos, discípulos convidados, a sentar-se à mesa com o noivo, poder realizar essa obra tão bonita, que dá continuidade a partir da presença da igreja que somos todos nós. Que continua, que muita gente vai cair. André cai, o bispo cai, os padres caem, todo mundo cai. Já são 2000 anos de tantas quedas, e a igreja permanece. Porque quem não cai é a igreja. E é por isso que eu não posso recuar. Eu não posso recuar, porque eu quero possibilitar que essa igreja chegue nos corações mais distantes da humanidade. Meus irmãos, eu acho que essa é a razão de que durante esse mês todo a gente ter se reunido, vocês terem se esforçado, os agentes da Pastoral Dino nas suas comunidades paroquiais. Deus seja louvado. E eu quero dizer assim, que a gente não possa desistir. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê a Kívia Matos? Será que tem perguntas hoje, Kívia? Será que alguém quer partilhar? Alguém quer oferecer? Será que tem alguém aí que quer dar um testemunho, alguma coisa assim, bonita? Pode partilhar conosco. E isso vai ser muito importante para nós. Alguma dúvida? Uma pergunta? Vamos fazer, viu? Que o tempo está decorrendo, já estamos quase já no final das horas de nossa live. Não existe pergunta não, Kívia? Amém. Amém. Olha, eu quero dizer a todo mundo aí que minha alegria de ver tanta gente boa aqui, o Sinival mesmo, né? Que bom que vocês estavam aqui. Eu ver aqui minha coordenadora diocesana, Cleonice, que está aqui conosco. Pessoal de tantos lugares aí que a gente conhece, né? Pessoal da Diocese de Jequié, aí de lá de Jaguaquara, que eu já vi,
e tantos outros, né? O pessoal da Diocese de Caetité, né? O pessoal aqui da Diocese de Camaçari, o povo da Paróquia Santana, eu já vi aqui, daqui da Paróquia de Santa Marcelina, da Paróquia Nacional das Candeias, muita gente. Que beleza. Mas não tem pergunta não, minha gente? Não é possível. Não é possível. Então, ó, se não tem pergunta, vamos parar por aqui. Agradecer a cada um que durante esse período esteve. Eu quero dizer que quero agradecer a todos os coordenadores diocesanos, né? Pode enviar seu testemunho, sua pergunta, gente. Vamos interagir, né? Ai, que alegria, o padre Cristóvão Lubel, da editora Pão e Vinho, está aqui conosco, viu? Que beleza! Fico feliz, padre, sua bênção com a tua presença aí. Eu queria mandar um link, será que não tem como mandar um link ao padre Cristóvão Lubel? Pera ainda, eu vou mandar o link para ele aqui agora. Eu queria tanto que se o padre pudesse entrar aqui. Vocês sabem que o padre Cristóvão é um grande missionário da Pastoral do Dízimo na Igreja do Brasil. A editora Pão e Vinho tem um trabalho muito, muito bom, né? Também tem uma live semanal. A editora Pão e Vinho tem uma live semanal que a gente pode chegar ali e participar com eles, né? Ele sempre está ali publicando. Então, ele é muito bom, minha gente. Se vocês podem participar, né? Tem um YouTube da editora Pão e Vinho. Se você pode participar, participe, que eles estão ali sempre atentos. Mas eu mandei até lá o padre Cristóvão Lubel um link, não sei se ele tem possibilidade mais de entrar hoje, mas é isso. Quero agradecer realmente a cada um de vocês. Veja bem, nós da Pastoral do Dízimo Regional estamos querendo, pelo menos uma vez ao mês, ter a nossa live. Por isso que eu quero que você ative o sininho aí no YouTube. Se você não se inscreveu, ainda se inscreva, né? Temos um mês apenas de abertura do nosso canal da Pastoral do Dízimo. Já somos 1.450 pessoas aqui inscritas no nosso canal, né? Já passamos da primeira live, mais de 3.000 visualizações. Isso é uma alegria, saber que todos nós estamos querendo compreender mais sobre o dízimo. E isso é de uma riqueza fabulosa, né? Porque são muitas pessoas querendo assumir essa responsabilidade missionária, né? Então, nossa querida Meire, um abraço, né, da Pastoral do Dízimo. Parabéns pelo trabalho aí na Paróquia da Catedral, em Camaçari, e tudo. Quero agradecer, né, a todos vocês. Mas, como eu estava dizendo, então nós vamos ter, vamos ver se uma vez ao mês temos um encontro aqui, né, de reflexão, trazendo outras pessoas para poder refletir sobre o nosso encontro. O Matheus já foi embora, Kília? Já? Mas eu quero agradecer realmente a todos, né? Então fiquem atentos, que a gente sempre vai estar divulgando. Procure a Pastoral do Dízimo na sua diocese. Se na sua diocese não tem Pastoral do Dízimo ainda, assim, a coordenação diocesana, procure o coordenador de pastoral da sua diocese, para que todos possam, assim, se inscrever, né? Organizar essa pastoral diocesana. É muito importante que tenhamos essa equipe para ser uma articuladora, e assim a gente, né, fazer com que cada vez mais tenhamos essa comunhão bonita, porque igreja é comunhão, minha gente. Igreja é unidade, todos nós devemos estar unidos. Então, inscreve-se no seu canal, ou pode continuar mandando um e-mail para a nossa Pastoral do Dízimo, né? Pastoral do Dízimo, @gmail.com. É isso, ó. Esse e-mail aí que a Kívia está colocando aí,
a gente possa continuar enviando. Envie seu testemunho, envie tudo isso que vai ser muito bom a gente ter vocês conosco. Então, Akívia Matos, nosso muito obrigado. Seu trabalho foi fabuloso, Kívia, durante esse mês do dízimo. Foi a Kívia que preparou os nossos cartazes, ela que foi a grande articuladora, né, desse canal, organizando, pode dizer assim, né, a editora-chefe, né, é a Kívia, né, colocando o seu dom. Eu sempre falo, né, para ser dizimista tem que dar 3 T, o T de tudo, viu? Tem que dar o T do tempo, o T do talento e o T do tesouro. 3 T's, importante. Tempo, talento e tesouro. Não basta... Onde é que eu chego na excelência de ser dizimista? Quando eu coloco o meu tempo a serviço do reino também. Quando eu coloco o meu talento, ou seja, os meus dons, a serviço do reino. E quando eu coloco o meu tesouro, uma parte daquele material meu que Deus me concede e eu ofereço. Isso aí tudo... então, a Kívia, né, é dizimista, não só dizimista do tesouro, não, do tempo, né, ela reservou essa noite, mais uma noite de terça-feira, que ela poderia estar aí assistindo os Jogos Olímpicos, né, e aí está aqui à disposição, e o talento dela, que ela faz tão bem esse trabalho. Então, muito obrigado a você, Kívia, a Cleidi, né, a nossa querida articuladora, que se doou tanto também, né, fez tanto esforço semana, e todos os coordenadores de diocesanos, não quero ser injusto com ninguém, ao Dom Dorival, mas também aqueles que nos ajudaram, o Padre João Pestana, o Abiel, ao Padre Anderson, ao nosso querido Aristides, ao Padre Carlos Fernando, né, o pessoal que é da coordenação diocesana, o Padre João de Paulo Afonso, o Alberto, que é de Estância, assim, a todos vocês, né? O Givanildo, se eu não me engano, desculpe se eu estiver errando o nome, que é de lá da Diocese de Amargosa, essa é a equipe articuladora, o Júnior da Diocese de Jequié. Nosso muito obrigado a todos vocês que se colocam, que se entregam a nós. Por tudo isso queremos louvar e agradecer ao Senhor. E peçamos aos anjos que eles possam continuar habitando e reinando nas nossas vidas. E que vocês não se sintam desmotivados, mas motivados mais do que nunca, né, depois desse mês, em fazer com que essa ação da Pastoral do Dízimo, essa missão, chegue a todos os cantos, em todos os lugares. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Aqui ainda eu quero rezar a oração do dizimista para podermos encerrar a nossa live. Eu era para ter passado para a Kívia, mas não passei, mas vamos aqui rezar. Senhor, faz que eu seja um dizimista consciente, que cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, o reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti, paz, saúde, amor, prosperidade e bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça, tirai todo egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos, que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Então, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, né? Obrigado por participar, né? Um bom encerramento ainda, porque muitas paróquias, inclusive a minha, está tendo a Semana da Gratidão, e só no sábado que vai encerrar realmente o mês do dízimo, com a missa aqui, mas a todos, Deus abençoe, e agora vamos nos preparar para agosto, para o nosso mês vocacional. Até mais, boa noite.